Dá-me o gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venço a vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tenho direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a Tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Partilha da Escola da Divina Vontade, estudo 58, parte 2. O volume 22, trecho do volume 22, capítulo 11, 16 de julho de 1927. Como quem vive no querer divino, possui o perfeito equilíbrio. Como a oração feita nele possui a potência divina e a força universal. Tudo que Deus fala da alma que vive na divina vontade é porque é Deus habitando nela. Então, ele que possui o perfeito equilíbrio, ela vai ter o perfeito equilíbrio. Porque a alma é por graça, o que Deus é por natureza. Nós fomos criados à imagem, à semelhança de Deus. Então, quando a gente volta à ordem primordial da criação, sendo imagem e semelhança de Deus, vamos ser por graça, o que Ele é por natureza, um espelho, né, na capacidade de criatura, mas a gente vai ser filho dele. E o filho de peixe, peixinho é, né? Tem até o ditado que diz, né? Filho de peixe, peixinho é. O pai, ele doa ao filho o que ele é. As características dele, tanto que acontece isso na nossa vida natural, né? A gente recebe no nosso corpo as características dos nossos pais no nosso DNA. Então, Deus, ele colocou em nós o que ele é. Só não somos se a gente vive fora desse plano de Deus. Se a gente se revolta e vive na vontade humana. Mas se você vive na vontade divina, você vai ser por graça o que Deus é por natureza, um espelho, volta a ser a imagem e semelhança de Deus. Para isso que ele criou o homem, para isso que nós fomos criados. Foi esse o propósito da criação. Ele nos criou a imagem e semelhança dele, para vivermos com a vontade dele. Então, por isso que a pessoa possui o perfeito equilíbrio, por isso que a oração feita na divina vontade possui a potência divina e a força universal, porque é Deus rezando. É Deus em você rezando. Continuo vivendo toda abandonada no Fiat divino, seguindo seus inumeráveis atos. E meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, quem vive em minha vontade tem a amplitude, a capacidade de poder encerrar em si todos os atos de Deus, tornando-se assim a depositária da divina vontade. E por isso, Deus encontra naquela alma todo si mesmo, com todos os seus atos.
Portanto, nela tudo é sagrado, tudo é santo, tudo é luz e beleza. Possui o perfeito equilíbrio, a ordem divina, e eu encontro nela a glória da minha santidade. Portanto, nela tudo é sagrado, tudo é santo, tudo é luz e beleza. Possui o perfeito equilíbrio, a ordem divina, e eu encontro nela a glória da minha santidade, da minha luz, da minha rara beleza. Vejo-a e encontro meus reflexos, minha queridíssima imagem criada por mim tal e como eu a quero. E no excesso de meu amor vou repetindo: como és bela, meu querer tudo encerrou em ti. A criação é uma pálida imagem de ti. És mais luminosa que o sol. Estás mais adornada que o céu. És mais bela que os prados floridos. Toda bela és porque a potência do meu querer divino te investe, te alimenta, te é vida. Então é por isso a criatura fica a imagem do que Deus nos criou, a imagem e semelhança dele. Só que isso só acontece, só é preservada essa imagem e semelhança de Deus na nossa alma quando a gente vive na vontade divina, fazendo o que Deus quer sempre. Nunca colocando a nossa vontade, querendo ser como Deus, mas sem Deus. Sem obedecer a Deus, sem fazer o que Ele quer. Ele o que é o tudo. Então, você vive vivendo com a vontade dEle, sempre o que você faz, sempre nessa correspondência a uma vontade de Deus, a imagem dele fica conservada na sua alma. Porque ele também segue uma vontade, e a vontade dele, né, divina. Então, tudo que ele é, a vontade dele, ele fala isso no livro do céu, não sei explicar assim direitinho igual ele fala, mas a vontade dele é a que rege ele. Então, se a gente segue a vontade dele, ela que é a perfeição. Tudo está concentrado na vontade dele. Se você segue a vontade dele, foi para isso que nós fomos criados, a imagem dele fica preservada em você. Então, tanto que ele fala aqui, ó, vejo, encontro meus reflexos, minha queridíssima imagem criada por mim. Quando ele nos criou, foi para viver com a vontade dele. E vivendo assim com a vontade dele, fica preservada esse plano original dele, como ele pensou no homem. Quando ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a vontade que vai para conservar essa imagem, a gente se mover com os atributos de Deus, é vivendo com a vontade dele. E no excesso de meu amor, vou repetindo, como és bela, meu querer tudo encerrou em ti. A criação é uma pálida imagem de ti. És mais luminosa que o sol. Estás mais adornada que o céu. És mais bela que os prados floridos. Toda bela és porque a potência do meu querer divino te investe, te alimenta, te é vida. A criação, o sol, o que ele fala? A criatura é mais luminosa que o sol. Porque o sol é só um reflexo dos atributos de Deus. E ele vai estar em você completo. Ele vai estar habitando em você. Tudo o que você faz é Deus fazendo. Ele é mais luminoso que o sol. Ele é mais belo. Ele é a beleza das flores é só uma nuance assim da beleza de Deus. Como és bela, meu querer, encerrou em ti. A criação é uma pálida imagem de ti. Ele encontra em você tudo, porque ele encontra ele mesmo. Como és bela, meu querer, tudo encerrou em ti. A criação é uma pálida imagem de ti. És mais luminosa que o sol. Estás mais adornada que o céu. És mais bela que os prados floridos. Toda bela és porque a potência do meu querer divino te investe, te alimenta, te é vida.
Aí a pessoa fala, nossa, eu não consigo ver essa beleza não consigo ver essa beleza, essa santidade, essa beleza, essa luz. Porque não fica, ninguém tá falando, você pensa assim, eu vivo na vontade divina, mas ninguém me acha belo, bonito, ninguém tá falando que eu sou bela, é Deus que fala. Não é o ser humano não enxerga como Deus enxerga. O humano não vai enxergar o que Deus está enxergando. É Deus que enxerga assim. É Deus, isso aqui é Deus que vê. Não importa o que as criaturas falam. Não importa o que as outras criaturas veem. Por exemplo, a Nossa Senhora, ninguém via ela bela. Deus via. Jesus via, Deus via, mas o povo lá da cidade dela achava que ela era uma péssima mãe. Então, nem a Nossa Senhora foi vista pelas pessoas desse jeito que Deus está falando. Jesus via a mãe dele assim. Os apóstolos viam uma parte, nem tudo. Mas o povo lá da cidade de Nazaré questionava a forma como Nossa Senhora criava Jesus. Eles questionavam. Então é totalmente diferente a forma como o humano vê uma alma que vive na vontade divina e a forma como Deus vê. Deus olhava para ela e falava: é bela, santa, pura, linda, maravilhosa. A mãe do meu filho. A mãe de todos. E o humano viu o quê? Ela não sabe cuidar do filho. Então o humano não vê. O humano não via que Jesus era Deus. Então não dá para tirar por. Não dá para você se pensar desse jeito. Achar assim, eu não. Ninguém vê assim. Eu não vejo. Não vejo essa beleza nessa alma que vive na divina vontade. É Deus que vê. Quem vive na vontade divina vê. A beleza da alma que vive na divina vontade consegue enxergar. Mas é só quando Deus quer também, Ele que mostra. Então, isso aí não é parâmetro. E parando um pouco, continuou. Minha filha, quando a alma reza em minha vontade, então ele está aqui falando os efeitos, o que acontece quando a alma vive na divina vontade. Está dando abrindo dois véus, assim, né? O que acontece quando a alma vive na divina vontade? Ele fala muito sobre isso no livro do céu, né? E aí ele fala que é o conhecimento que vai fazer, porque a Luísa fica questionando, assim, às vezes, perguntando, Jesus, como vai ser isso? Que as almas vão viver totalmente na sua vontade, porque tem que ser tudo, elas têm que não querer nunca fazer um ato de vontade delas mesmas, é tudo, não pode nunca querer fazer a própria vontade, em tudo, até nas coisas mais santas, mais incríveis, assim, mais boas, elas não podem. Então como que vai ter essas almas? E Jesus fala, é o conhecimento, é o conhecer os efeitos, o bem de viver na minha vontade, vai fazer elas querer, vai fazer a pessoa querer dar a própria vida e não querer nunca dar um ato de vontade, nunca querer fazer nada sozinho. Vai ser o conhecimento, vai ser o conhecer. Então, aí quando a gente lê tudo isso aqui e acredita, porque tem que acreditar, né? E tem que ser humilde para acreditar, como Jesus falou no tema de hoje do nosso grupo. Os humildes e simples creem logo nas minhas graças, não questionam e acreditam e faz os maiores sacrifícios por mim. Então, se você acredita, você vai querer viver isso. Você vai querer voltar à ordem primordial da criação. Você vai querer, você vai ouvir Deus falando que foi para isso que você foi criada para viver com a vontade dele e que isso é a glória dele e você quer viver isso por ele. Você quer viver isso por Deus, por amor a Deus. Você ama tanto que você quer viver. E acredita em cada palavra. E não duvida do poder dele. Não duvida de nada que ele fala. Você não duvida
que a potência do Fiat divino te investe, te alimenta e é vida, e isso acontece, é real isso. Você não duvida. E aí vai te convencendo cada vez mais a querer viver, entregar a sua vontade e fazer os maiores sacrifícios para não fazer um ato de vontade sua própria. Aí ele fala: minha filha, quando a alma reza em minha vontade, todas as coisas e todos os seres criados põem atenção. Suspendem tudo, fazem calar a tudo. E enquanto estão todos atentos para admirar o ato feito na divina vontade, seguem todos juntos a oração. Meu Deus, que lindo! Porque vai ser a divina vontade rezando. Olha, ele me falou. E enquanto todos estão atentos para admirar o ato feito na divina vontade. A divina vontade em ação. Por que que toda a criação está atenta, todos os anjos e santos estão atentos? Porque é a divina vontade agindo. Ela age através do próprio Deus ou da criatura. A divina vontade que age. O ato feito na divina vontade. Então, a alma que vive na vontade divina, o ato que ela está fazendo é na divina vontade. É a divina vontade agindo através dela. É a divina vontade rezando através dessa criatura. É Deus rezando. Não tem como separar a vontade de Deus, porque é a vontade dele. Então, ele que está na alma rezando. Quando a alma reza em minha vontade, todas as coisas e todos os seres criados põem atenção, param para ouvir o que Deus está querendo, o que Deus está pedindo para Deus, o que Deus, através de uma criatura, está pedindo, está falando. Igual quando Jesus rezava na humanidade dele, quando ele reza na humanidade dele. É a mesma coisa, é Jesus através de Jesus vivendo na sua humanidade rezando. Deus rezando, igual acontecia com Jesus. Quando Jesus estava rezando, é Deus rezando para o Pai. É Deus rezando para Deus. Então, quando a gente reza, é a mesma coisa, acontece a mesma cena. Deus vê a mesma cena, o filho dele rezando, o filho dele pedindo. E ele coloca toda a atenção no que Jesus está falando. E ele coloca toda a atenção no filho que está falando, que é o próprio Jesus, é outro Cristo rezando e pedindo. E todos os santos, todos os bem-aventurados param para ouvir, porque eles também vivem nessa unidade, no ato único de Deus. Eles também estão na divina vontade. Os bem-aventurados, todos. E eles também vão seguir o ato que Deus está fazendo. Eles seguem o que Deus está fazendo, eles correspondem ao ato de Deus. Então, eles vão rezar também. Todos estão atentos para admirar o ato feito na divina vontade. Seguem todos juntos a oração. O poder dela chama e se impõe sobre tudo, de modo que todos fazem a mesma coisa. Todas as coisas e todos os seres criados põem atenção. Suspendem tudo, fazem calar a tudo, e enquanto estão todos atentos para admirar o ato feito na divina vontade, seguem todos juntos a oração. O poder dela chama e se impõe sobre tudo, de modo que todos fazem a mesma coisa. Se todas as outras orações se unissem para compará-las com uma simples oração feita em minha vontade, esta supera a todas, porque possui uma vontade divina, um poder imenso, um valor incalculável. Eu mesmo me sinto investido de tal oração, porque é ele mesmo que está rezando. O valor é incalculável. Tenta comparar a oração de Jesus com a oração de um suspiro de Jesus, com uma oração ou um suspiro de Nossa Senhora que viveu na divina vontade, ou de um filho da divina vontade, um desejo com a oração de quem vive na vontade humana. Não tem comparação.
Eu mesmo me sinto investido de tal oração. E como vejo que é minha vontade que reza, sinto sua potência que me funde naquela mesma oração. Você pede a mesma coisa que Deus quer. O que a alma que vive na vontade divina pede é só o que Deus quer. É a vontade dele. Assim, se não se obtém as graças por meio da oração feita em minha vontade, que é a oração universal e divina, se a justiça divina não fica aplacada e continuam chovendo os flagelos sobre a terra, significa que essa é a vontade de Deus, que continue os flagelos sobre a terra. E que em vez de fazer descer aquelas graças, faz baixar os efeitos dela nas almas. E se com esta não se obtém, muito menos se obterá com outras orações não feitas em minha vontade, que não contém nem potência divina nem força universal. Então você está pedindo o que Deus quer. Imagina a gente rezando, pedindo o reino da divina vontade. A oração de um filho da divina vontade pedindo: vem, Senhor, reinar na terra. Que a sua vontade reine em cada alma. Que aqui na terra seja só vontade divina. Que não tenha vontade humana, só que toda alma que viva na terra viva com a sua vontade. Essa é a vontade de Deus. Então você está rezando e pedindo o que ele mais quer, o plano original dele. Então essa oração investe totalmente Deus e todos os que estão na vontade divina se unem para rezar isso. A Nossa Senhora quer muito, porque é o plano de Deus, a redenção foi um meio para isso acontecer. Foi a oração de Jesus, é o cumprimento do que Jesus pediu. Você está unindo ao pedido do próprio Deus, a oração que ele deixou para a igreja, o Pai Nosso, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então é uma oração poderosa. Divina vontade reina na minha vontade, na vontade de todas as criaturas. E se mesmo assim os flagelos continuam acontecendo, e a gente vê almas ainda vivendo na vontade humana, porque essa é a vontade de Deus, que vai acontecer a purificação, mas de acordo com a vontade dele. A terra está sendo purificada, mas não é assim, sabe assim, Deus não age assim, vou purificar a terra e tá purificado assim, tudo já lindo, maravilhoso, ele segue um plano dele, a sabedoria dele, do jeito dele, e a gente concorda, mesmo a gente pedindo, sabendo da potência dessa oração, que é o mesmo que ele quer, a gente quer, mas do jeito que ele quer, do jeito dele, na hora que ele quiser, do jeito que ele quer. E quando a gente vê as coisas acontecendo, a terra sendo purificada, toda essa maldade, toda essa sujeira vindo à tona, tudo sendo revelado, né? A maldade do coração do homem sendo exposta assim nas redes sociais, no jornal, tudo sendo exposto, tudo sendo revelado, a gente fala, a gente vê ali a vontade divina purificando a terra. A gente vê acontecendo o plano de Deus e fala fiat e concorda com o que Deus está fazendo. Então, se a justiça divina não fica aplacada e continua chovendo os flagelos sobre a terra, significa que essa é a vontade de Deus. Que continue chovendo os flagelos e a gente aceita, concorda com Deus. E que em vez de fazer descer aquelas graças, faz baixar os efeitos dela nas almas. Em vez de acontecer a graça da justiça não ser aplacada e de continuar caindo os flagelos na terra. Essa é a vontade de Deus, mas essa oração não ficou sem efeito, porque a justiça de Deus em ação está fazendo um efeito nas almas, de conversão, de salvação das almas. Os castigos, os flagelos, está tendo um efeito de conversão, de purificação das almas, de acordar muitas almas para voltar para Deus, por causa do sofrimento que está acontecendo na Terra, de muita gente começar a ver Deus, chamar por Deus. E ver que não dá para ficar se apoiando nas coisas humanas da terra, porque tá tudo indo por água abaixo.
de pensar no céu, na eternidade, porque aqui não tem sentido ficar pensando em coisas da terra, vendo que a riqueza, né, não tem sentido. Como muitos, esses dias eu vi um vídeo de um vídeo falando assim, que muitos artistas, muitas pessoas famosas de Hollywood, esses atores famosos, declarando publicamente que eles fazem pacto com o demônio para conseguir a fama. Publicamente, eles falando escrachado mesmo. Sem nenhuma, sabe assim, bem em entrevistas, em conversas assim gravadas, eles falando que fez pacto com o dono daqui do mundo, eles falando desse jeito. E nesse mesmo vídeo falava de atores famosos que falavam assim, eu tive tudo, mas não vejo sentido nisso. Não, isso não é a felicidade. E com depressão profunda, assim, muito arrasado, triste e mesmo e famoso, que tem bilhões de dólares, não sei o quê, e riqueza. Então eles mostrando, não vale a pena. Então a justiça de Deus, os castigos, tudo é um meio para a alma acordar, né? Para entender, ter essa luz no conhecimento, assim, ter uma luz assim. Não vale a pena, não vejo sentido nisso. Ele vai tirando os apoios, né? Não tem felicidade ali. Então a pessoa volta para Deus. Vai entendendo assim, passando nesse processo de entender. Então, mas essa oração tem força universal porque é Deus que está rezando. Tem uma potência divina porque é Deus que está rezando. Tem uma força universal porque Deus ele sempre pensa em tudo. Gente, uma oração humana, quando a gente reza, geralmente o que a gente pede? Senhor, vou rezar essa oração, vou oferecer. Se até a pessoa até reza assim, oferecendo o terço, né? Pelas almas, pelo clero, pela igreja, mas ela vai lá e colocar a intenção dela. E ela quer muito aquela intenção que ela colocou. Pela saúde de fulano, pela saúde de ciclano, pela não sei quem, de Beltrano, e só pensando na pessoa ali que tá ali no ciclo de amizade dela, que ela gosta, ou dela mesma, da família dela, nunca pensa. E pede mesmo e reza pelo reino da divina vontade, para que todos sejam, para que a vontade de Deus reine aqui na terra. Sempre a pessoa reza com um foco ali nela mesma, ou no máximo nas pessoas ali que tá perto dela. Ela não entende a dor de Deus, o que Deus quer, o desejo de Deus. É o desejo dela. Ela apresenta para Deus o desejo dela, para Deus abençoar o que ela quer. Mas não é o desejo de Deus. E pedir o que Deus quer. Depois disso, meu amável Jesus saiu de dentro de mim. Investindo-me, me enchia toda dele. E aí Jesus está me lembrando, quando a mãe dele rezava, ela pedia o Messias. Ela pedia o que Deus queria, que era a redenção. E ela pedia a redenção. Aí, muitos do Antigo Testamento pediam também a redenção. Pediam a redenção, pediam o Messias, a vinda do Messias. Esperava a vinda do Messias e rezava. Mas eles tinham um interesse humano. Muitos deles tinham um interesse humano de o Messias vai vir para nos libertar dessa escravidão que a gente vive aqui do Império Romano, da escravidão. Eles queriam muito o Messias, mas eles pensavam o Messias vai vir para nos libertar desse sofrimento daqui da terra. Não entendiam que o Messias vinha, que o reino não é deste mundo, que é a redenção, que é da escravidão, do pecado. Não tinha isso. Tinha um interesse humano, um pensamento distorcido sobre o Messias. Quem sabia exatamente e pedia exatamente o que Deus queria e sabia o que Deus queria era a Nossa Senhora, que vivia na divina vontade. Então a oração dela, que foi a oração de Deus aqui na terra pedindo a redenção.
Depois disso, meu amável Jesus saiu de dentro de mim, reinvestindo-me, enchia-me toda dele, de modo que me sentia toda circundada por Jesus e dentro dele. E retirando-se, lançava-se nos meus braços, com a cabeça sobre o meu peito, para repousar. E enquanto isso fazia, todas as coisas criadas, o sol, o céu, as estrelas, o vento, o mar, a terra, em suma, tudo, se alinhavam em torno de Jesus e, estendendo-se como leitos sobre os membros de Jesus, todas se preparavam para lhe dar repouso, e meu doce Jesus me disse: Minha filha, se tu soubesse todo o trabalho que estou fazendo no interior de tua alma, como vigio cada batida teu, batida do coração, todos os teus afetos, tuas palavras, teus pensamentos, em suma tudo, para fazer correr em toda ti minha divina vontade, para que domine e forme seu reino. Tanto que depois do trabalho que faço, frequentemente tomo repouso para gozar em ti o fruto do repouso que só minha vontade pode me dar. Como é belo o repouso que ela me dá. Todas as nossas obras, as coisas criadas por nós, fazem competência para me dar repouso. E eu sinto em ti a felicidade de meu repouso eterno, a alegria e a felicidade de nossas obras. Assim que meu trabalho no reino do meu querer está seguro, meu repouso não é perturbado pelos rumores do querer humano. Eis porque viver meu querer é a verdadeira transmissão da vida divina na criatura. Então, Deus, ele criou tudo, né? Ele fala, criou no primeiro, no segundo, no terceiro, quarto, quinto dia e no sétimo dia ele descansou. Ele só descansa quando a obra está completa. A gente não consegue descansar, repousar, descansar quando você tem alguma coisa para fazer ainda. Você só descansa quando está tudo terminado. Quando uma obra, um projeto que você está fazendo não terminou, você não consegue descansar. Você até dorme, né? Tipo assim, eu tenho um projeto para fazer, estou fazendo, vamos pensar assim, uma pessoa que está tá fazendo doutorado e está estudando uma planta para poder fazer um, um remédio, alguma coisa assim. Então, enquanto ela até dorme, todo dia vai lá, trabalha, descansa, porque tem que descansar ali, mas não descansa assim, fala, terminei, tá aqui, entregue o projeto, tá terminado. Consegui encontrar a cura dessa doença. Por exemplo, está procurando lá a cura de uma doença. Está pesquisando uma planta para encontrar a cura, pesquisando plantas para encontrar a cura de uma doença. Ela não descansa enquanto ela não encontrar a cura da doença. Até dorme, mas já dorme pensando, amanhã eu tenho que continuar, para não encontrei ainda, não encontrei. Então continua trabalhando, até terminar. E o homem foi criado para viver com a vontade divina. Então, ele trabalha para isso, trabalha na nossa alma. E para a gente viver na vontade divina, para o homem retornar à ordem primordial da criação. Então, ele repousa e descansa quando isso acontece. Quando o trabalho está terminado no homem. O homem não foi criado para viver com a vontade humana. Então, se tem um monte de gente vivendo na vontade humana, Deus está trabalhando para concluir o plano. E ele descansa na alma que vive na vontade divina, que já voltou à ordem primordial da criação. Ele repousa nessa alma, porque ela é o trabalho completo, né? Ele repousa, porque ela já voltou, já alcançou o propósito da criação. Mas claro que ele continua morando em nós, vivendo em nós e vigiando cada pensamento, cada batida do nosso coração, para não deixar entrar a vontade humana. Para a vontade humana sempre não ter vida. Mas não é só Jesus que trabalha, né? A gente tem que colaborar. Continuar ouvindo, lendo o livro do céu, falando, entendendo, porque ele está trabalhando ainda
no nosso interior, trabalha no nosso interior, para que nada de humano, que não entre aqui, ele falou, né? Como é belo o repouso que ela me dá, todas as nossas obras por nós fazem competência. E eu sinto em ti a felicidade do meu repouso eterno, a alegria e a felicidade de nossas obras. Assim que meu trabalho no reino do meu querer está seguro. Meu repouso não é perturbado pelos rumores do querer humano. O que perturba o repouso de Deus é a nossa vontade humana querendo ter vida. Os rumores do querer humano. A vontade humana querendo fazer alguma coisa sozinha, sem Deus. Isso perturba o repouso de Deus. É o que foi falado na escola. Falou sobre ser um filho da divina vontade. Ser um filho que fala o que Deus está vivendo na sua vida. Vamos falar de coisas difíceis. A gente vai falar o que Deus está falando na nossa vida. Então vai ter coisas difíceis. Nem sempre a gente vai falar de coisas lindas, maravilhosas que está acontecendo. Por quê? Porque a gente vive num mundo doente. Num mundo que está cheio de gente ainda vivendo nas trevas. Então não tem como a gente falar só de coisas lindas e perfeitas e incríveis. Então, Jesus também falava de coisas difíceis, porque ele viveu num tempo que estava no tempo do farisaísmo, né? Então, ele falava coisas complicadas. E a gente vive num mundo ainda que está precisando de purificação. Então, a gente vai falar de coisas difíceis, vai trazer temas difíceis que Jesus nos mostra do que está acontecendo. Ele vive em nós e do nosso coração ele olha o mundo e chora e reza pelo mundo. Então, a gente vai falar o que ele está vendo. E ele está vendo coisas difíceis. Se ele está vivendo em nós, ele está vendo tudo através dos nossos olhos. E a gente falando nisso, tocando nisso, a gente está levando luz naquela situação, nas situações que ele nos mostra. Da igreja, de tudo, né? Coisas que a gente vê na internet, tá tudo aí. Não precisa a gente sair do corpo, como a Luísa fazia. Jesus fazia isso com ela, né? Então, falar que isso não é de Deus, que não é Jesus, que a gente está falando de coisas complicadas, né, de casos de abuso infantil. O caso lá dos abusos lá do Didi, lá do Hollywood. Caso lá de pessoas influências católicos do Instagram que tem meio milhão de seguidores, 500 mil seguidores e que estava abusando dos pacientes. Um cara que está muito falando sobre ele na internet. Falar disso, não, falar sobre isso não é divina vontade. E Jesus falava sobre tudo com a Luísa. Ele mostrava para ela, ela saía do corpo e se você prestar atenção no livro do céu, você vai ver isso. Jesus mostrando para ela coisas difíceis. Jesus fazia me ver, ia lá na igreja e via coisas terríveis. Ia lá, passava no meio das pessoas e via o coração das pessoas. Tem muitos trechos que Jesus mostra isso para Luísa. Ele faz isso com a gente, mostrando, tá tudo exposto hoje. Não precisa, não tá escondido mais, que Jesus tem que fazer uma coisa assim mística, né? Usar de uma forma sobrenatural para nos mostrar o coração do homem. Como que está o coração do homem, como que a dor dele em relação ao coração, ao que está no coração do homem. Na época da Luísa não tinha nada exposto. Agora, na nossa época, está tudo exposto. Não precisa Jesus mostrar de uma forma extraordinária o coração das pessoas, como ele fazia com a Luísa. Ela saía do corpo e via a alma das pessoas, via o que tinha na alma das pessoas. Hoje as pessoas já falam abertamente o que tem na alma delas, o que está no coração delas. Está tudo exposto, então só é ver na internet. Então é Jesus sim. E o mundo tá assim, Jesus tá vendo, ele não tá vendo só coisa linda. Então, se eu tô vendo o que ele vê, se ele tá em mim, e do meu coração ele tá vendo o mundo, ele vai falar só de coisa boa? Como? Se o mundo tá cheio de coisa ruim, terrível, que precisa ser purificado. Tem bosta para todo lado.
tem bosta, né? Como Jesus falou, como ele falou na escola, na primeira parte. O mundo tá cheio de bosta, de cocô, de merda. Um monte de coisa, de merda, de coisa feia, dejetos. Tanto que eu vi um vídeo esses dias na China. Foi logo depois que teve essa aula da escola falando disso, que o mundo tá cheio de dejeto, de cocô, de bosta. Um monte de coisa feia. Eu vi um vídeo na China que um esgoto, um esgoto, por causa de uma coisa lá que o engenheiro estava mexendo, e o esgoto explodiu. E tinha um jato, assim, de esgoto na cidade, bem grande mesmo, assim, tipo, metros, assim, uma coisa horrível, assim, um vulcão de merda na cidade. Sujou tudo virou uma bagunça, todo mundo lameado, assim, horrível, os carros, as casas. Aí era o que Jesus estava falando, da situação das almas. O que está acontecendo na Terra, o negócio está tão fedido que está transparecendo no visível, né? Para mostrar o que está nas almas, o que está nas almas de trevas. E aí Jesus, na paixão, ele quis ser, na hora que ele estava sendo levado, acho que para a prisão, eles afogaram ele na torrente do Cedron, que era um lugar onde colocava esgoto. Aí ele fala que a alma foi criada limpa, a imagem e semelhança dele bela, cheirosa, bela. E o homem com pecado ficou horrível nas trevas, tanto que ele quis ser jogado nessa torrente e ele ficou com o cabelo sujo, a boca, o nariz, o ouvido sujo dessa água pútrida, repugnante, para mostrar a situação da alma no pecado e para devolver. E ele passando por esse sofrimento, ele pediu ao Pai a graça para a gente viver de novo belo, cheiroso, limpo, como a gente saiu das mãos dele, para a gente voltar à santidade. Então é isso mesmo, não tem conversa, não tem como fugir disso. Tá desse jeito a situação das almas. E a criação às vezes mostra isso, como aconteceu lá nesse negócio da China. Demonstra. Mas o mundo tá assim, precisa do sol. Tá o mundo nessa sujeira, as almas nessa sujeira. As almas que vivem na graça jogando água, como se fosse água. Quem vive só na graça, na santidade humana, é como se estivesse jogando água ali, mas é só lavando os pés dela. A pessoa que vive na santidade humana pensa muito em si mesma. Então ela joga água para lavar a casa dela ali, a família dela. Mas imagina um lugar que está cheio de esgoto, quando você joga água, só joga o esgoto para outro lugar. Você não seca o esgoto, só piora a situação. Né? No caso aí, nesse caso lá que aconteceu na China, o esgoto espalhou para todo lado, espalhou em carro, casa. Então, se a pessoa pega uma mangueira e joga água, vai espalhar mais ainda a sujeira e vai tirar a sujeira de um lugar e vai passar para outro, não vai acabar com a sujeira. Essa água vai jogar esse esgoto em outro lugar. O que precisa mesmo para limpar e purificar é um sol bem forte. É um sol, um produto de limpeza, é o sol. E aí a alma que vive na vontade humana, na santidade humana, ela pensa muito nela e ela tira dela a sujeira. E da família dela, da casa dela, e joga a água. Mas o que precisa para limpar todas as almas é o sol da divina vontade. É os méritos de Jesus, o sol da divina vontade, que vai purificar tudo, que vai purificar a terra de toda essa sujeira, de todas essas almas, de toda essa sujeira. Só voltando todo mundo para a ordem primordial da criação e não ter os rumores do querer humano em ninguém. Aí fica tudo limpo, sem esse esgoto, sem esse fedor. O mundo aí fala também da situação da igreja, né? Que os países, nenhum país quer a igreja como governo, né? Tipo, aliada do governo. Todo o estado hoje é laico, não tem religião, né? O mundo não gosta do catolicismo.
porque eles se colocaram como donos da razão, muitos, e não dão exemplo de moral, de santidade. Teve muita corrupção, então os países não querem. Então tá uma confusão. Jesus falou que tem corrupção para todo lado, então Jesus falou que na terceira renovação do mundo, que é para vir o reino da divina vontade, ia ter muita confusão, muita confusão. Então a gente aguenta firme, né? O mundo não tá lindinho, não tá fofinho, e Deus vai ver só coisas lindas, e a gente vai falar só de coisas lindas, porque a situação não tá bonita, tá nas trevas. Não tem como falar da divina vontade e não falar das trevas do mundo, porque é o que Deus tá vendo. E se ele tá em você, você vai ver isso, né? Ele vai ver isso através dos seus olhos. E vai falar sobre isso, e vai desabafar sobre isso. Jesus falou sobre repouso, né? Que ele repousa após o trabalho. Então, ele trabalha na nossa alma, é o que ele falou. Se tu soubesses todo o trabalho que estou fazendo no interior de tua alma, como vigie cada batida, todos os seus afetos, suas palavras, seus pensamentos, em suma, tudo. Depois que ele trabalha em nós, ele repousa. E aí, uma das coisas que ele trabalha muito, que ele quer fazer muito, que é o plano dele, né? É o reino da divina vontade. É as almas viver na divina vontade. E para isso, essa santidade tem que ser conhecida. Então a gente trabalha, Deus trabalha em nós para a vontade dele ser conhecida e amada. Mas para isso, eu tenho que conhecer e amar. Como que eu vou falar da divina vontade? Fazer ela ser conhecida, tipo, fazer propaganda disso, falar que é maravilhoso, que é incrível, testemunhar que eu tô vivendo essa vida. Se eu não estiver vivendo, se eu não amar, como que eu vou querer? Quando você vai vender um produto, uma técnica, né, de venda, é você mesma usar o produto e você amar aquele produto, testar e saber tudo que aquele produto faz. E aí você vai conseguir convencer as pessoas a comprar, porque você ama, você fala de uma forma assim, tão assim, que você ama tanto que a pessoa se convence a também querer, porque é bom. Você provou e sabe que é bom. Como que você vai fazer? Como que você vai falar da divina vontade? Se você fala com tristeza, com desânimo, até o tom da sua voz, às vezes, fala que, tipo assim, não convence, porque você fala num desânimo, você fala desanimado, por exemplo. Você não fala com empolgação, assim, não convence. Jesus fala isso, tem um trecho que ele falou isso, que ele falou que, ai, eu queria tanto achar, Senhor, esse trecho. Ele fala isso, ele fala que, acho que a Luísa estava triste, e ele falou, a minha vontade é felicidade, é alegria. Como que vai convencer a pessoa se você tá triste, tipo assim, desanimada? Então você tá querendo que a pessoa viva uma coisa, mas é uma coisa ruim, é triste, você tá desanimada, nossa, é horrível. Olha, gente, tem essa santidade, mas é horrível, não consigo, é difícil demais viver na divina vontade, muito difícil. É muito sofrimento, é uma tristeza que dá na gente, assim, terrível. É muita, nossa, é uma perturbação. Você falar isso, imagina. Tem tristeza, sim, tem os estados de ânimo, tem sofrimento, tem sacrifício, mas é maravilhoso, não é ruim. Não é ruim, é maravilhoso viver na divina vontade. É Deus morando em você, Ele é a fonte da felicidade. Ele quer você sendo a pessoa mais feliz do mundo. E você é. Acontece isso mesmo, no meio das tribulações, no meio das coisas difíceis. É doçura e amargura. E a doçura é divina. Nunca, nunca na sua vida, você vai experimentar uma doçura tão doce quanto a doçura divina que vem de Deus. Uma alegria. Nunca você vai encontrar em nada nessa terra uma alegria igual a essa alegria que é de Deus. Não existe na terra. Não existe. Nem precisa procurar, você vai perder seu tempo. Você vai perder seu tempo. Por mais que seja sacrifício, dor, mas a alegria que você sente. E é uma dor que é
É divina, é por Deus, é de amor, não é uma dor, é uma dor de amor. Então você não é tristeza, não é ruim, não é maravilhoso. Então, mas para você falar, você tem que viver. Para fazer ser conhecido, você tem que viver. Para amar, você tem que conhecer. E é por isso que a gente lê, não para de ler o livro do céu, porque é lá que está os segredos, né? O modo de viver. É no livro do céu que você vai conhecer o que é viver na divina vontade. E a palavra de Deus é criativa, ele vai criando na sua alma tudo que ele está falando. Então não tem como não ler, não conhecer, não estudar. Né? Você tem que entender o propósito de Deus na criação, porque você vai ler o livro do céu, não é para decorar o livro do céu. Não é decorar e ficar lembrando os trechos, igual tem muita gente que tem todos os versículos da Bíblia na cabeça. E ama mostrar isso, que sabe tudo da Bíblia, que sabe de cor e salteado, que já leu a Bíblia milhões de vezes e que sabe que a pessoa fala, ela sabe o versículo assim todinho na cabeça. Decorou. É técnica de memorização humana, técnicas humanas de memorização. Você consegue memorizar qualquer livro. Um artista, por exemplo, um ator, ele tem as técnicas para poder decorar um texto e gravar lá, não sei, e não ficar lendo no papel. Imagina, ele grava tudo na cabeça, o ator, quando tá fazendo filme. Ele tem um texto ali para ele ler e ele grava tudo na cabeça. Então, não tem como fazer isso. Mas não é isso que Deus quer. No livro do céu não é coisa, não é humano, não é técnica de memorização humana para você reter todas as informações. É você entender o propósito, entende o propósito da criação? Para que você foi criado? O propósito de Deus quando criou tudo, quando criou o homem, quando fez tudo. Você entende isso e guarda na sua alma essas informações e as outras e as informações que Deus vai falando, tudo que você lê, que você entende, que é Deus em você. Ele vai trazendo as informações à medida que você precisa. Você está meditando e falando sobre. Você está falando sobre o propósito da criação. Aí ele traz na sua alma, na sua memória, o Espírito Santo traz na sua memória. Você é um nada, é Deus que é tudo. Ele traz na sua memória um trecho que ele falou sobre isso e você consegue, com uma palavrinha que ele te lembra a palavra tal. Aí você vai lá pesquisar no livro do céu e acha o trecho. Nossa, quantas vezes acontece isso? Eu falo, Jesus, o Senhor falou sobre isso no livro do céu, sobre essa questão, né? Então, eu lembro de ler. Tem esse trecho que fala sobre esse assunto, que ele está falando comigo, que eu estou lendo no livro do céu, ou que está falando no tema, ou que alguém vem falar. Aí ele me lembra uma palavra. Deus vem na minha memória e traz a palavra e eu pesquiso e acho o trecho, né? Ele que traz, na hora que precisa. Tá tudo na sua alma, você não precisa ficar preocupado tentando decorar as coisas. E ele traz de acordo. E também, às vezes, ele fecha a sua mente e você não lembra, não consegue achar o trecho, não consegue lembrar das coisas assim que ele já falou sobre a vontade divina. Como a Aline falou do exemplo, né? Ela estava esses dias, né? Jesus corrigindo a gente no grupo, através dela. E ela estava corrigindo e esqueceu de uma informação, né? Veio assim, ficou oculta essa informação na hora que ela estava sofrendo, corrigindo a gente, de que tudo que acontece na divina vontade é universal. Então, quando ela estava corrigindo, né, nosso modo de pensar, por orvalho benéfico, Deus estava trabalhando em todas as consciências de todos os seres humanos. Então, ela não tinha essa informação, né, com os dias sem lembrar disso, né? Que Deus estava trabalhando na consciência de todos os seres humanos, colocando as coisas no lugar, né, corrigindo todas as consciências. E na hora ela não lembrou, mas
que a correção alcança toda a família humana, né? Mas depois ele trouxe a informação e ela ficou em paz. Mas é na hora que ele quer. Então você fica em paz, não fica decorando o livro do céu. E fica nervosa porque na hora não lembrou disso, do que Jesus já tinha falado. Ele que traz na hora que ele quer a informação. Então ela estava nos corrigindo, estava vendo só, não estava lembrando dessa informação que alcança todos. Ela estava no estado de pura fé, acreditando, Deus é que está corrigindo, mas ela não via o resultado, né? Ela não viu o resultado, ela falava e só ouvia críticas, a pessoa vendo ela, enxergando ela e não enxergando que era Deus, e ela só vendo isso, né? Que não tinha, tipo assim, no humano, só frustração. Mas aí Deus depois trouxe a informação, né? Que ele estava corrigindo não só a gente, mas ela continuou no estado de pura fé, que era Deus e que não importava o resultado que estava dando, mas depois ele trouxe para ela o resultado. Eu estou movendo, iluminando as consciências de todos os seres humanos. Então, aí você fica tranquilo. Então, sobre a gente não pode, né, nessa questão, nesse quesito, não pode ficar vendo a pessoa que está falando e criticando a pessoa e olhando só a pessoa que está sendo um instrumento de Deus para falar. É Deus que está falando, é Jesus que está falando. Não vê o instrumento que ele está usando para falar e ficar criticando o modo, porque ele usa a pessoa como instrumento, mas é do jeito dela. É com o humano dela, tipo assim, com a personalidade dela, a pessoa dela. Não é que ela vai assumir Jesus no sentido até de mudar o tom de voz e começar a falar uma voz de homem, uma voz doce, igualzinha de Jesus. Não é assim. Mas não deixa de ser Deus falando, mas usando a voz dela, o jeito que ela fala. E eu não posso ficar olhando para esse jeito que ela fala, o sotaque da pessoa. Por exemplo, Moisés era gago. Então, você vai ficar olhando para Moisés? Não, não é Deus, porque Deus não fala desse jeito. Deus não é gago. Então, não existe isso. Ele era um instrumento de Deus que falava o que Deus queria, mas com o jeito dele, né? Em alguns momentos, assim, por exemplo, Deus pode, se ele quiser, mudar o tom de voz da pessoa, como aconteceu. Eu vi um vídeo de um padre que estava celebrando, ele estava celebrando a missa e na hora da consagração, a voz dele mudou. Assim foi nítido, a voz dele mudou. Aí Jesus teve uma manifestação ali de Jesus muito clara na hora que o padre estava falando. Mudou a voz dele, ele ficou emocionado. A gente viu claramente no vídeo a voz dele mudando, mudou a voz, uma voz mais linda, não era a do padre, era de Jesus. Mas isso são coisas extraordinárias que acontecem pra gente por causa da dureza do coração das pessoas de não acreditar que é Jesus que está ali. Então, às vezes, Jesus tem que fazer esses milagres, essas coisas extraordinárias, para a gente ver ele, para a pessoa ver que é ele que está ali, que tem muita gente que já não acredita mais. Então, ele tem que fazer essas manifestações. É uma misericórdia de Deus, mas ele quer que a gente acredite sem ver, né? Acreditar que é ele que está usando a voz da pessoa e a voz dela não vai mudar, mas é ele que está falando através dela. Então, ele quer isso da gente, não ficar criticando a pessoa que está falando. Tem que sair do humano. A oração divina vontade reina tem que ser real. A gente tem que viver exatamente isso. Sair do humano, a gente reza divina vontade reina na minha vontade. Então, esvazia, ser um nada e ver só o divino. Sai do humano, da visão humana de ver o tom de voz da pessoa, a palavra que a pessoa usou. Não ficar assim, não foi Jesus. Jesus não usaria essa palavra. Sai disso, né? A pessoa tem que desaparecer. A pessoa você desaparece, é Deus, é tudo. E a pessoa que está sendo um instrumento de Deus também tem que desaparecer para você e ficar só Deus. Só você e Deus. É Deus. Só vê Jesus. Então, Deus, ele quer muito descansar, repousar.
E ele repousa quando ele termina a obra. Então ele quer festa, ele quer viver, ele quer terminar a obra e ficar tranquilo, repousando no seu coração, com festa entre o Criador e a criatura, sem medo, sem ser incomodado com os rumores da vontade humana, que fica vendo as coisas no humano. Então ele tem muito tempo que ele está esperando, que a vontade divina está isolada, que ele quer esse reino. Então a gente dá essa felicidade para ele, pelo menos no nosso grupo, né? Todo mundo vê só no divino, que seja que no nosso grupo ele tenha essa felicidade, seja só festa, mas enquanto se ainda tem rumores da vontade humana, ele vai vir corrigir, né? Vai ter que vir corrigir e a gente tem que só agradecer que ele corrige. Então, isso que aconteceu, de vir esse exemplo, vir depois dessa luz, né, e tudo, é um exemplo de que o livro do céu está vivo na nossa vida e não é uma coisa que a gente decora porque a gente consegue aplicar o livro do céu, que está tudo na nossa alma. E a gente consegue aplicar essas verdades aos fatos que acontecem, às circunstâncias. A gente consegue ver Deus vivo falando no exato momento que a coisa está acontecendo. Não só ficar decorando o que ele falou e não conseguir casar isso com as circunstâncias da vida. E ele fala, né, no livro do céu que ele se apresenta nas circunstâncias, que a vontade divina, a vida divina vai acontecendo através de Deus, da alma falando, e através da criação e das circunstâncias da vida. Tem um trecho que ele fala isso, das circunstâncias da vida. Aí a Luísa fala nesse trecho, né, que ela continua vivendo toda abandonada no Fiat Divino. Aí foi explicado na escola o que é isso, viver toda abandonada no Fiat Divino, viver na divina vontade. O que significa isso, né? Jesus explicou nessa escola, foi muito importante essa parte. Interesse, assim, tudo é importante, né? Mas é muito importante a gente guardar isso na alma, né? Seguir o curso das coisas. Peraí que falou antes que a gente tem que viver abandonado, aceitando tudo como acontece. E vai acontecer, a divina vontade vai acontecer na nossa vida, vai ser. A gente vai viver correspondendo ao que está acontecendo na nossa vida, no que está vindo através das circunstâncias, né? A divina vontade se apresenta através das circunstâncias. Viver na divina vontade é viver com a vontade de Deus. Ela é o que acontece, o que você não pode mudar. Então, aconteceu é a divina vontade. Você não se opõe ao que está acontecendo. Você corresponde ao ato de Deus. Aceita e entende o propósito. Né? Você além de aceitar o que está acontecendo e querer o mesmo que Deus quer, o que Deus quer é o que veio e você não pode mudar. E você aceita e entende o propósito daquele ato. Além disso, né, de aceitar, Deus quer que a gente entenda, que converse com Ele, entenda e veja o que Ele está vendo. Os motivos dele, à luz daquela situação, de situações que acontecem. Então, você vive em obediência à vontade de Deus, e a alma que vive assim tem o favor de Deus. Quando você vive obedecendo o que ele fala na sua alma, ele fala o que ele quer na sua alma, né? Que o trecho fala, tem um trecho que fala assim, que Deus ele se manifesta na nossa alma, na criação e através das circunstâncias. Então, você correspondendo ao que acontece nas circunstâncias, vendo Deus naquela situação, é Deus que fez. Você vê só Deus em tudo que acontece. Você corresponde ao que ele fala na sua alma, você sempre vai estar sob a proteção dele. E aí viver, a gente fala assim, no livro do céu fala que a gente vai ser outro Cristo, mas não é no sentido assim que a gente vai viver o que Jesus viveu na vida humana dele, vai ser na sua vida. Ele viveu obediente à vontade do Pai. Em tudo que acontecia, ele não dava um respiro à vontade, sem a vontade do Pai, igual a Nossa Senhora viveu. Tudo era vontade de Deus, o que acontecia com ela, ela não colocava nada dela.
Mas é na sua vida. Não quer dizer que você vai viver assim, então eu vou ter que ir para o deserto, ficar lá 40 dias, porque é isso que vai ser a vida. Ser outro Cristo, eu vou ter que imitar tudo que Jesus fez. Então eu vou lá para Jerusalém, eu vou morar lá, eu vou viver lá em Cafarnaum, vou mudar para lá e vou começar a pregar, vou fazer tudo que Jesus fez, viver a vida oculta, vou morar em Nazaré um tempo, depois eu vou para Cafarnaum, lá para as cidades, vou falar do reino de Deus, eu vou falar, não é a vida pouca, então não é assim. É a vida na divina vontade, acontece na sua vida. Deus, as circunstâncias que estão acontecendo na sua vida e você corresponde. É Deus que está trazendo tudo. O ato de Deus é o que está acontecendo. O que está acontecendo é o que Deus planejou e você corresponde. Né? Nem tudo precisamos saber o propósito. Aí a gente fala sempre, né? Deus tem um propósito para tudo. Tudo tem um motivo, tem uma luz, mas a gente não sabe tudo. Muitas vezes a gente só vai aceitar e vai falar, Fiat, eu aceito, Senhor, tá bom, não é do jeito que eu pensei, é do seu jeito. O que está acontecendo é o que eu vou corresponder. Mas tudo que a gente faz, dá reparação e glória por todos. Tudo, porque você vivendo na ordem da criação, o propósito que Deus tem na sua vida, você está reparando por todos que não vivem. Então sempre vai ter reparação num ato que você faz só de estar na sua casa, vivendo o que está acontecendo, aceitando, igual eu tô recuperando da cirurgia, eu tenho que ficar em casa. Eu não estou trabalhando, eu vou correspondendo ao que está acontecendo. E vem através das circunstâncias. Eu fiz a cirurgia, tenho que ficar em casa. A médica falou, fique em casa de repouso, não pode pegar peso, não pode isso, não pode aquilo. Então eu faço o que foi falado. E fico naquele cerquinho ali. E ali é o ato de Deus. E eu correspondo. E aí, por exemplo, tá lá a catequista coordenadora da catequese, eu faço parte da catequese, e a coordenadora está lá no grupo implorando para as pessoas ir para o cerco de Jericó, que está tendo na paróquia, que é 24 horas de adoração. O Santíssimo está lá exposto 24 horas durante 7 dias. E aí o coordenador das pastorais tem que ficar implorando para as pessoas ir e Jesus não ficar lá sozinho. E aí ela colocando lá pra gente, quem pode ir agora no horário das 14 às 16? Quem pode ir? Aí eu falei assim, Jesus, se meu marido me levasse, me deixasse lá, e eu voltasse, e ficasse lá me esperando, eu ia lá, ficava um pouquinho e voltava, né? Eu até poderia ir. Mas assim que eu pensei isso, já veio meu marido falando, e eu nem falei nada com ele. E eu não respondi no grupo, né? Fiquei esperando ver o que era a vontade de Deus, pra eu ir ou não. Aí meu marido falou, e meus filhos estão no passeio da escola. E meu marido falou assim, eu tenho que sair 14 horas. Como que a gente vai fazer? Porque tem que buscar os meninos e tem que sair 14 horas. Tem uma reunião lá na empresa que ele trabalhava. Como que a gente vai fazer? Aí eu já entendi, não é para eu ir. Não tem como eu ir para a igreja, não tem como, porque meu marido nem vai estar aqui para me levar, não posso dirigir. Talvez eu tenha que sair para ir buscar meus filhos, mas eu vou de Uber. E eu não posso fazer muito esforço e ir de Uber, buscar os meninos, ir com eles para a igreja, ficar um monte de tempo fora de casa e eles vão chegar do passeio na escola, não vai querer ir direto para a igreja, então não vai ter como. Então eu já entendi que não é para eu ir, é para eu ficar em casa. E a gente tem que entender, né? A alma que vive na vontade divina é uma hóstia viva e Jesus não tá lá sozinho. Jesus não tá lá sozinho, porque ele a gente está com ele em todas as hóstias. A gente é uma hóstia viva, ele não está sozinho no tabernáculo. Porque ele tem os filhos da divina vontade, que nunca deixam ele sozinho. Parece que ele está sozinho, mas não está. Então a gente entende isso. Claro que se não é que eu eu viver na divina vontade, eu não vou adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. Não é isso. É claro que eu vou adorar Jesus no Santíssimo Sacramento.
Eu sou um tabernáculo, ele está no meu coração, mas não quer dizer que eu não vou adorar ele na hóstia. Não existe isso, é claro que eu vou. Mas diante das circunstâncias que se apresentam na minha vida neste exato momento, eu não tenho como ir, não tem como ir. Eu vou corresponder ao que está acontecendo, que o que Deus está fazendo, tudo que está acontecendo é Deus. É meu filho que está lá no passeio, é meu esposo que vai ter reunião, é eu que estou aqui acamado, não posso sair, não posso dirigir. Tudo é Deus, é tudo vontade de Deus, é tudo os atos que Deus está fazendo. E eu não vou me opor ao ato de Deus, eu vou corresponder e vou aderir ao que Ele quer. E vou ficar quietinha em casa e vendo a coordenadora lá implorando para o pessoal ir e ninguém nem responde. Ninguém nem responde que não vai, que não pode ir. Aí, eu, Jesus, eu tenho que responder? Aí, ela já sabe, Michelle, ela já sabe que você não pode. Então, né, ela já sabe que você não pode, então não tem o que falar. Ela já sabe que você está afastada porque você fez a cirurgia, então não é o convite, não é, ela sabe que você não vai de todo jeito. Então, e você fica em paz, porque não tem como ir fazer a adoração. Tem uma regra lá da coordenação que fala que todo mundo tem que ir no horário lá da sua pastoral. Mas eu não vou ficar perturbada, ai meu Deus, eu não posso ir, eu tô pecando porque eu não vou, e o senhor tá lá sozinho. Não existe isso na divina vontade. Você tá na divina vontade, aceitando tudo como acontece. E outra coisa, você sabe que Jesus não está sozinho, ele está em você. Você é ele. Então, ele não está sozinho lá na hóstia mais. Porque ele tem os filhos da divina vontade. Ele fala isso no livro do céu. É só pesquisar os trechos que ele fala isso. Sobre que ele não está mais sozinho. Então, aí tudo tem um propósito. Tem um para quê, tem um propósito. Nem sempre a gente vai entender todo o propósito. Tudo que Deus quis trazer com aquela situação. Mas a gente vai correspondendo na nossa vida simples. Tudo tem um ato de Deus em direção a você para corresponder na sua vida simples o tempo todo. Se estamos atentos, vamos ver Deus em todos os segundos e vamos ter muita coisa para falar 24 horas. Então, não tem assim como falar assim que você está vivendo, que você não tem o que falar. Porque se você está observando Deus em tudo, em todas as circunstâncias, você vê Ele, você vê a vontade dEle, está correspondendo à vontade dEle, você vai ter o que falar e testemunhar do que Deus está fazendo, coisas simples na sua vida comum e simples, no seu dia a dia, de coisas de você como mãe, como esposa, na pastoral, o que ele fez, como que ele agiu, o que ele fez, o que você viu, o que ele te mostrou. Sempre vai ter alguma coisa para falar na sua vida simples o tempo todo. Tanto coisas boas e não tão boas, né? Coisas, porque assim, às vezes a pessoa pode pensar, viver na divina vontade, vou ver luz, assim, coisas lindas, incríveis, mas coisas tristes eu não vou falar, não, fala tudo, você vê Deus no, no, nas provações, nos testes, nas coisas difíceis, dolorosas. E você corresponde e não fica brava. Pergunta para Deus o para quê daquela situação controversa. Nem sempre é em direção a você. Nem sempre é a consequência de pecado de alguém. Tudo tem um propósito no coração de Deus, mas nem tudo você sabe com detalhes. Tipo assim, se é uma coisa que aconteceu, uma situação difícil, não é? Você não tem que pensar assim, é uma situação complicada, eu caí e quebrei minha perna. Nem sempre você pensar assim, é uma coisa em direção a você e é Deus que está te castigando. Não é assim. Nem tudo é em direção a você, e nem sempre é consequência do pecado de alguém, que é por causa que alguém fez alguma coisa errada e isso deu errado. Deixa eu pensar um exemplo, Senhor, me fala um exemplo disso. É uma coisa ruim, uma coisa difícil que acontece e nem sempre é em direção a você. É Deus querendo te purificar, não é isso.
Por exemplo, a situação que a Aline contou da mãe dela, né? Que a mãe dela estava bem difícil esses dias. Que a mãe dela estava bem difícil. Tô rindo aqui do gato, engraçado. A mãe dela estava bem difícil esses dias, bem complicada a situação, levantando da cama e dando trabalho, alucinada, assim, difícil. E a Aline corrigiu ela, cuidou, corrigiu. Então, foi uma cruz, né? Foi uma situação difícil passar por isso. Ela estava bem complicada a situação, o comportamento da mãe dela. E nem sempre é assim, Jesus está fazendo isso para purificar a Aline, para ela ter mais paciência, para ela ser purificada na paciência. Nem sempre é assim. É Jesus que está querendo te purificar. Você não fica pensando viver na divina vontade não é pensar na sua santidade, em se santificar. Você vive para reparar Jesus. Então, é uma situação que é em direção a muitas vezes não é assim, Jesus está provando ela para purificar ela. Não, é em direção, nesse caso, ela falou que era Deus ordenando todas as coisas, colocando tudo em ordem. Por isso que ela foi enérgica com a mãe dela, porque Deus estava colocando as coisas em ordem. Deus é ordem, era um atributo da ordem ali agindo nela. E não só para a mãe dela, mas para todas as almas, que às vezes a pessoa está doente, mas ela fica, às vezes, também colocando. Ela quer ser, tem algo dela ali, um eu, assim, da pessoa que quer ser. Tá sofrendo e ela quer ser mimada, tipo assim, tem alguma coisa assim que Deus queria ordenar, que ela tinha que entender. Então, não é só em direção à pessoa, é em direção às almas, é Deus agindo, cuidando da situação das almas. Então, você não fica olhando só para você, Deus tá me purificando, eu estou passando por essa situação para me purificar, né? Não é assim, não é sempre assim. Às vezes pode ser numa situação que você passou uma humilhação, por exemplo, porque Deus estava vendo no seu coração um pouquinho de uma soberba querendo aparecer, uma vontade humana querendo aparecer. Aí Deus permite que você passe por uma situação para você entender que você é um nada. Pode acontecer, mas nem sempre é assim. Que é em direção a você, que Deus queria curar alguma coisa em você. Muitas vezes é curar as almas. É em direção às almas, às pessoas, às almas. E Ele está te usando, é Ele cuidando das almas. Você é um instrumento dele. Tudo tem um propósito no coração de Deus, mas nem tudo você sabe com detalhes. Tudo. Mas a gente conversa sempre com Ele para entender os propósitos das coisas, né? Na vontade de Deus está encerrado os atributos de Deus. No ato de vontade dele está encerrado ele todo com seus atributos. Por isso que ele fala, né, que ele falou nesse trecho que a alma tem um perfeito equilíbrio, que a alma que vive na vontade de Deus contém Deus. Porque a alma que vive na vontade dele tem todo ele, tudo encerrado nela, todos os atos dele encerrados nela. Por quê? Na vontade dele está encerrado os atributos dele. Todos os atributos dele estão na vontade dele, no ato de vontade dele. Então está encerrado todo ele mesmo, no ato de vontade dele está encerrado todo ele mesmo. E se você está na vontade dele, tem encerrado em você os atos dele, a vontade dele. Os atos que ele faz partem da vontade dele. Aí ele fala, todos os atos estão encerrados nessa criatura, porque todos os atos dele estão encerrados na vontade dele. E se você tem a vontade dele, você tem os atos dele. Que a vontade dele, não tem como separar os atos, tudo que ele fez, da vontade dele. Não tem como. Não tem como separar a vontade dele mesmo. E se você vive com a vontade dele, ele vem com tudo que ele é. Com a vontade, com os atos, com os atributos, com ele todo, completo. Então tá tudo encerrado em você. É um milagre, assim, uma coisa incrível, né, que acontece. Tudo tá encerrado nessa alma. Se você assume o ato de Deus como seu, encerra Deus em você.
Então é Ele vivendo na sua vida, nos atos mais simples da sua vida. Tá tudo unido, não tem mais separação. Os atos de Deus e os seus atos é Ele. Então é os atos de Deus que Ele fez usando de você e os dele também. Deus não se separa, Ele é um só. Assim como não se separa os atos dele, Ele é um, foi Ele que fez tudo. Então Ele faz tudo, tudo que você faz é Ele fazendo e tudo que Ele fez nele mesmo. Não tem como separar, tá tudo unido, junto. Por isso que Ele fala do ato único, né? Tá tudo unido. Você fica bela porque Deus está em você, Ele que é belo. Você se torna um reflexo dele, mais semelhança dele, como ele falou no trecho, né? Que a alma é toda bela, santa, por causa que é Ele que está em você. Então Ele é assim, e você se torna a imagem dele. Fala da oração da alma que contém a vontade de Deus. A oração dessa alma que contém a vontade de Deus é a oração do próprio Deus, né? Como ele explicou. A nossa missão não é ser reparador, não é buscar sofrimento em todo momento, aplacando a justiça. A missão é viver na divina vontade, é ser um filho de Deus. Então, não é que a gente vai ficar assim o tempo todo, que nossa missão é o tempo todo estar fazendo atos de reparação, né? Como se fosse assim, eu vou aceitar esse sofrimento para reparar por todos que não aceitam. Então, e viver só nisso, assim, eu sou um reparador. Eu vivo para aplacar a justiça divina, eu vivo para reparar, fazer reparação por todos. Não, a gente vive. A nossa missão é viver na divina vontade. Não é ficar buscando sofrimento e se martirizando, você criando meios para sofrer, para poder reparar, aplacar a justiça, salvar. Não é assim. A missão é viver na divina vontade, é ser um filho de Deus, como Jesus, que viveu na divina vontade, como Nossa Senhora, como Luísa, correspondendo aos atos na sua vida, correspondendo ao que está acontecendo. Eu poderia, por exemplo, falar, não, Jesus, eu vou me sacrificar, nesse caso de ir lá na adoração. Eu vou me sacrificar, eu vou me martirizar, eu sei que vai doer, mas isso é bom, porque eu vou procurar dor, sempre para mim a dor. Eu não vou procurar conforto de ficar aqui na cama, descansando. Eu vou procurar o pior para minha carne. Eu vou me sacrificar, nem que arrebente esses pontos aqui da cirurgia, não tem problema. Eu vou lá para fazer a adoração, porque é uma obediência à coordenadora. E é o Senhor que está querendo, então eu vou. Então, é eu buscar o sofrimento por mim mesma e eu sair do cerquinho que a vontade divina me colocou. Então, a missão não é buscar o sofrimento, reparação. Senhor, eu vou, mesmo sofrendo, e que se sair sangue aqui nesses pontos, não tem problema, porque eu vou fazer reparação por todos que não querem ir lá na adoração. Eu vou fazer a adoração mais linda, mais incrível que a alma pode fazer é viver no cerquinho da divina vontade e não sair desse cerco, é corresponder aos atos. Então tá, pelo que o que está sendo apresentado para mim ficou muito claro. Fica em casa, quietinha, não sai. Essa é a vontade de Deus. Então eu vou aderir a essa vontade de Deus e essa vai ser a adoração que eu vou fazer. Que é a adoração que Deus quer, porque é o ato que Ele quer que eu faça. Eu fico quietinha. Quando a gente faz isso, no fundo, se eu sair para ir lá, poderia ter algo meu de querer apresentar virtude, de querer apresentar, eu sou a que vou. Ninguém vai, mas eu vou. Por mais sacrifício que eu tenha que fazer, eu vou. Tem algo da pessoa. Pode ter algo. Aí eu colocaria. Se eu saísse desse cerquinho da vontade divina, eu ia colocar algo meu. E no fundo, eu teria que querer uma virtude, sabe? Uma coisa assim, me parecer muito bonita. Aquela que é a que mais sacrifica, a mais que sacrificou, sabe? No fundo, tem esse eu. Não presta. Então fica quietinho no seu canto, que é isso que Deus quer. Não é. Então viver é a vontade divina. É corresponder aos atos na sua vida e correspondendo ao que acontece. Esse final de semana teve falando sobre isso, né, de corresponder ao que acontece e não ficar perturbada.
se abandona. Não fica perturbada, não fica chateada, não perde a paz, você fica tranquila, só segue o fluxo do que está acontecendo. Meu esposo teve o SCC esse final de semana e a gente foi convidado a participar. O convite foi antes do dia, deixa eu ver aqui, foi no início de setembro, chamaram a gente para participar do SCC, trabalhar no SCC, que a gente já fez e a gente ia trabalhar. Aí eu fui com meu esposo e tudo, e ele quis, falou pra gente ir, que ia, não sei o quê. E eu já tava, só que eu falei assim, ó, gente, mas tem um detalhe, eu tô pra fazer uma cirurgia. E a médica queria que eu tivesse feito a cirurgia dia 17 de setembro. Eu falei assim, ó, se eu fizer dia 17, no dia do encontro eu vou poder ir, mas eu não vou poder trabalhar muito. Eu vou poder ficar lá, mas assim, eu não vou poder fazer muito esforço, porque eu ainda vou estar em recuperação da cirurgia. Aí ele falou, não, tudo bem, aí você vai, fica lá quietinho, não sei o quê. Aí, assim, ficou combinado. Mas as coisas foram acontecendo desde esse dia que a gente falou que ia. E a minha cirurgia não foi dia 17 de setembro, porque o plano não autorizou, não deu uma burocracia lá, um problema. E eu pensei, então vai ser dia 24, porque ela só opera nas terças, então vai ser dia 24. Também não deu tempo de fazer dia 24 por causa do plano de saúde que não autorizou. Ia ser dia. Aí no próximo final de semana também não deu, na próxima terça não deu. Eu sei que foi dia 1º de outubro, 3 dias antes do encontro. O encontro ia ser dia 4. Então foi dia 1º de outubro. E aí eu fiquei em paz. Eu fiquei em paz, tranquila. Eu ia vendo que as coisas. Assim, eu fiz a minha parte de ver no plano o que estava acontecendo, por que não estava liberando, mas liberou na hora da vontade de Deus. Eu fiz a cirurgia no dia que Deus quis que eu fizesse. Não foi no dia que eu fiquei pensando, que a médica quis. Aí, quando o plano liberou, a próxima terça, a médica falou, essa aqui eu não posso te operar, eu só posso dia 1º. Então, foi bem pertinho do encontro do SCC. Mas eu fiquei em paz, eu não fiquei perturbada, eu não fiquei pensando, não, eu vou fazer de tudo para ser dia 17, eu vou correr atrás, eu vou mover céus e terra para ser dia 17. Eu fiz o que eu pude fazer. Pedi ajuda até da minha colega que tinha uma influência lá no pessoal lá do plano, que pediu, mas mesmo assim, foi no dia 1º, foi bem pertinho. Então, meu esposo foi sozinho pro encontro, trabalhar num encontro de casais, e tinha que ser casal. E a nossa equipe era de organização e limpeza, tinha que lavar banheiro, tinha que fazer serviço pesado, eu não podia ir de jeito nenhum. Então, ele foi sozinho. Era o plano de Deus que ele fosse sozinho. Eu fiquei em casa, tranquila. E aí eu falei com o pessoal, falei, ó, não deu, tem esse problema. E eles, não, mas não tem problema. A gente sabe que é uma exceção, não pode trabalhar só um deles, mas nesse caso foi um caso de, né, que não teve como, então ele vai trabalhar sozinho e ele trabalhou por 2. Ele trabalhou por 2, porque ele trabalha muito. E era o plano de Deus que ele fosse sozinho, o negócio dele, de Deus era com ele. Era ele que tinha que ir, não era eu, era ele. Eu só fui no finalzinho do domingo para participar da missa. Eu fui lá, fiquei só sentada e participei da missa e voltei para casa. Na hora de apresentar as equipes, aí meu marido aí tinha que apresentar o casal, eu fui. Então só nessa hora que eu fiquei oculta, não fiz nada, só. Então é do jeito que Deus quer. O negócio dele era com meu marido, não era comigo. Então você vive para corresponder à vontade de Deus. Nos atos da sua vida, seremos outros Cristos, porque vamos obedecer à divina vontade e conviver como o Pai, assim como Jesus fez. Não é que a gente vai ser outro Cristo porque vai sair na vida pública de Jesus. Não é isso, é porque a gente vive obedecendo ao Pai, como Jesus obedecia. E convivendo com o Pai, comunicação com o Pai. Ele fala no livro do céu que quem vive na divina vontade tem a comunicação direta com o Criador. Convive, comunica com Ele diretamente com Ele. Convive com Ele, Ele mora na sua alma. É assim que Jesus vivia, convivendo com o Pai. Ele é Deus, mas assim, a gente vive isso
como uma criatura convivendo com a Santíssima Trindade na nossa alma. Obedientes à vontade de Deus, convivendo com Deus. E aí, se Ele quer te abençoar, você aceita. Então, você não fica só procurando sofrimento. Você aceita o sofrimento quando vem, você aceita o consolo quando vem, você aceita a bênção de Deus, as coisas boas, a doçura e a amargura. Você não fica procurando só amargura ou procurando só doçura. Aceita o que tiver. O que Ele trouxer, você aceita. Você não fica questionando. Ah, Jesus, eu não posso receber esse elogio porque um elogio de alguém ou uma coisa boa de Deus, uma doçura, um presente que Deus manda através do meu esposo, não vou aceitar, porque eu só aceito o sofrimento, eu só aceito a amargura. Como a Santa Faustina, né, que ela estava doente, e a irmã foi lá levar laranja para ela comer. E ela falou que não queria as laranjas, não queria, falou para Jesus, não quero, eu só quero amargura, eu só quero coisa amarga. Só aceito o que for amargo. E Jesus falou assim, para ela aceitar, porque era a vontade dele que ela aceitasse as laranjas, que era ele que estava mandando um presente para ela, e ela estava recusando o presente dele, porque ela só queria amargura, só sofrimento. E ele falou que ele ia ficar que ia ser muito mais agradável para ele se ela aceitasse como vindo dele aquele presente. Você repara por corresponder à vontade de Deus, enquanto os outros não correspondem. Então a reparação é isso. Não é você fazer as coisas da sua cabeça e oferecer como ato de reparação. Eu não vou aceitar essa laranja, Senhor, pelo tanto, porque as pessoas só procuram a doçura, então eu vou só comer coisa amarga para reparar por todos que só quer o consolo e a doçura. Você não vive assim. Você corresponde à vontade de Deus. A reparação que você faz é ver Deus em tudo. E receber dele tudo e corresponder a ele em tudo, enquanto os outros não correspondem. É viver em fusão com a vontade de Deus na sua vida. Vai acontecer na minha vida e não vai acontecer na minha vida o que aconteceu na vida de Jesus. Você não está imitando só o que Jesus fez, é na sua vida de esposa, de mãe, trabalhando do jeito que é a sua vida. Somos Jesus porque vivemos na divina vontade, como ele vivia. A vida divina não é só saber o livro do céu e divulgar. Então, aí tem isso também de viver na divina vontade, não é só no momento que você está, não é divulgar o livro do céu. Não é sinônimo assim, ó, vida divina é divulgar o livro do céu, ler o livro do céu. É só esse ato de ler o livro do céu, conhecer que você está vivendo na divina vontade. Viver na divina vontade é corresponder aos atos que Deus está trazendo em cada circunstância da sua vida. É 24 horas, acontece. Divulgar o livro do céu é uma parte da vida divina. Por quê? Porque Deus quer que essa santidade seja conhecida. Então a gente conhece e divulga. A gente está fazendo a vontade de Deus no sentido de fazer a vontade dele ser conhecida. Essa é uma vontade dele. Então a gente vive. O livro do céu é o modo para voltar à ordem. O modo para você voltar a essa ordem de viver tudo na vontade de Deus e ter ela como sua vida. O livro do céu traz esse manual para você viver na divina vontade em cada situação, em cada ato que acontece na sua vida. E aí você vive isso, entende isso, como voltar à ordem, você entende o como voltar à ordem e ajuda as outras pessoas a voltar também, explicando o que você entendeu, o que Deus te explicou. Não é só saber o livro do céu e saber o livro do céu é o modo de voltar à ordem. É o como voltar à ordem, é um meio para voltar à ordem. E aí você entende e ajuda as outras pessoas também, porque essa é a vontade de Deus, que todos vivam isso. Partilhar é fazer esse modo de vida ser conhecido, porque Deus quer que seja conhecido. Quando a gente partilha, o que a gente está fazendo é a vontade de Deus ser conhecida, é esse ato de Deus que quer que a vontade dele seja conhecida. Mas viver na divina vontade acontece nos atos diários, na vida, o tempo todo. Partilhar é fazer essa vida que você está vivendo ser conhecida. O trabalho é você conhecer, viver e ajudar a espalhar o reino. Né? A gente vive, você vive e ajuda as outras pessoas a viver, porque ele quer que a vontade dele seja conhecida. E tem um trecho que ele fala que quem vive na vontade divina
serão professores e mestres. Então, vai viver e vai ensinar o que vive. E aí tem até um cara que falou, um neurocientista, ele falando assim, que o conceito de uma pessoa sábia o sábio é aquele que ensina o que vive. O mestre, o sábio, é aquela pessoa que ensina o que ela vive. Ela não ensina uma coisa, ela só não é só uma pessoa que fala, que sabe falar bonito, mas ela vive aquilo que ela está falando. Isso que é sabedoria. Não é só uma coisa da boca para fora. Então, ele nos torna mestres dessa ciência divina. Ele nos ensina e nos dá a capacidade de ensinar para os outros, para poder espalhar esse modo de viver. Né? Ele fala aqui, quer ver o trecho que ele fala aqui, que a alma vai ser professora? Quer ver? Ele fala aqui, deixa eu ver. Ele fala aqui no trecho, no volume 16, capítulo 63, na parte 5 do trecho, ele fala assim, ó. Tudo que eu te disse sobre a minha vontade, esta foi a minha finalidade. Olha só. Tudo o que eu te disse sobre a minha vontade. A finalidade foi que a minha vontade seja conhecida e que venha reinar sobre a terra. Então, ele te dá essa informação, faz você conhecer tudo para que a vontade dele seja conhecida, que você queira viver isso e fale também para as pessoas, porque ele quer que a vontade dele seja conhecida. E o que tenho dito será: atropelarei tudo para obter isto, mas o todo deve me retornar nessa palavra fiat. Ele vai atropelar tudo. Os padres não querem falar? Eu vou colocar os leigos, eu vou dar para os leigos a capacidade de entender essa vida na divina vontade, de viver isso, e vou dar os meios para eles falar. Então ele atropela tudo. Os sacerdotes não querem falar? Eu vou para os leigos, para a dona de casa. Eu vou lá nas donas de casa, as mais humildes, as mais simples, as que não tem nada, não sabe de nada. Pobre. E ele fala, ele dá essa capacidade para a gente entender e ainda falar disso. É ele que quer, ele atropela tudo para obter o que ele quer. Fiat, disse Deus, fiat deve dizer o homem. Em todas suas coisas não terá mais que o eco de meu fiat, o selo de meu fiat, as obras de meu fiat, para poder dar-lhes os bens que contém minha vontade. E assim obterei a finalidade completa de toda a criação. E por isso me dediquei à tarefa de fazer conhecer os efeitos, o valor, os bens e as coisas sublimes que contém o meu querer. E conforme a alma percorre o mesmo caminho de meu fiat, ficará de tal maneira sublimada, divinizada, santificada, enriquecida, de deixar estupefato céu e terra ao ver o portento de meu fiat obrante na criatura. Porque em virtude de minha vontade sairão de mim graças novas, nunca saídas, luz mais fulgurante, portentos inauditos e nunca vistos. Eu faço como um mestre quando ensina ao seu discípulo as ciências que ele conhece, o qual se ensina ao seu discípulo é porque quer fazer dele outro mestre como ele mesmo. Olha só. Ele te ensina e te dá a capacidade de ensinar também. Por isso que ele fala, eu atropelo tudo, porque eu ensino para as almas e elas sabem ensinar e elas mesmas vão passando um para o outro. Um vai passando para o outro. Ele dá essa ousadia para a gente, essa coragem da gente falar, ensinar e falar para as outras pessoas. Eu faço como um mestre quando ensina ao seu discípulo as ciências que ele conhece, o qual se ensina ao seu discípulo é porque quer fazer dele outro mestre como ele mesmo. Assim faço eu. Se minha lição sublime foi minha primeira palavra, fiat, minha oração ensinada foi o fiat, como no céu assim na terra. Agora, tendo passado a dar-lhe mais extensas, mais claras e mais sublimes as lições sobre minha vontade, é que quero que o discípulo adquira não só a ciência dela, senão que, tornando-se professor, não só ensine os outros, mas também adquira minhas propriedades e meus bens, minhas alegrias e minha mesma felicidade. Por isso, seja atenta e fiel a meus ensinamentos
e não te separes jamais de minha vontade. Então está muito claro, muito assim, escancarado que ele nos ensina para a gente ensinar, que ele quer que a gente ensine para os outros. E é isso que a gente faz quando a gente pega o celular e vai partilhar o trecho do livro do céu, que eu entendi que Jesus está falando aqui. Olha o que ele falou: eu quero que o discípulo não só adquira não só a ciência dela sobre a vontade divina, não só adquira, não é só para você receber, para você entender e ficar lindo, maravilhosa, brilhante. Não é só para você adquirir, senão que tornando-se professor, não só ensine os outros. Você vai se tornar professor e você vai ensinar os outros. E o que a gente está fazendo aqui? Um ensinando para o outro, um ajudando o outro a entender o trecho, um ajudando o outro a entender a situação da vida que acontece. Fulano, aconteceu isso, a Aline me ajuda aqui que eu não estou entendendo. E ela vem, Jesus vem através dela ensinar, e ele também quer que você aprenda também a ensinar os outros, a ajudar os outros, todo mundo, um ajudando o outro. Não é só uma pessoa ajudando, é todo mundo, todo mundo tendo essa ciência e ajudando um ao outro. Mas também adquira minhas propriedades e meus bens, minhas alegrias e minha mesma felicidade. Por isso, seja atenta e fiel aos meus ensinamentos. Então, seja atenta aos meus ensinamentos para você aprender para você e para ensinar para os outros. E não te separes jamais de minha vontade, amém? Nem nas coisas mais santas, nem para ir lá fazer adoração. Se não é a vontade de Deus, você não vai. Não vai, nem nas coisas santas você coloca a sua vontade. Então não tem como falar, não tem como não falar, porque ele quer que a vontade dele seja conhecida. Então, se você ficar calado e fechar sua boca e não falar, não é isso a vontade de Deus. Porque ele quer que a vontade dele seja conhecida e ele falou claramente: um ensina para o outro. Falar do que Deus fez nas suas partilhas, dar exemplo, colocar exemplo do que Deus está fazendo, do que ele está te mostrando, do que ele está te ensinando, né? Com exemplos. Então é isso, é isso. Jesus, eu confio em vós, amém, Fiat.